Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como os de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas cobiças. Eu vou pregar aqui a primeira parte dessa mensagem, aqui uma pequena introdução. Ao conhecermos o tempo que estamos vivendo, nós, ao conhecermos esse tempo, passamos a ter uma noção exata do que nós precisamos fazer a fim de nos preparar para um novo tempo da nossa vida até a eternidade. É importante você conhecer o tempo para corrigir áreas, para melhorar em outras, para que você tenha uma noção exata de onde você precisa agir, o que você precisa fazer, o que você precisa incluir na sua vida para um novo tempo aqui na terra até a eternidade. Eu vou mostrar algumas características desse tempo e não vou falar de todas. Primeiro que eu não tenho capacidade para falar de todas e também não seria útil para o aprendizado falar de tantas, mas eu escolhi algumas daquilo que eu percebo do que está acontecendo nesse tempo. Então vamos lá. Número 1, características do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de banalização. Banalizar é tornar tudo comum e sem valor. É isso que é banalizar. É tornar tudo comum e sem valor. Sabe? Banalizam casamento, banalizam família. Nós estamos vendo isso aí. Banalizam respeito à autoridade. Banalizam, sabe, as relações sexuais ilícitas que a Bíblia aponta que é fora do casamento heterossexual. Então, tudo é banalizado. Não, isso tudo não tem nenhum problema. Agora, eu não preciso ir no mundo para ver isso, minha gente. Isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Não está precisando ir lá fora, não. No meio do povo de Deus, nós estamos verificando uma banalização. Isso é, torna uma coisa sem valor. Não, pode divorciar, casou, não deu certo, esquece. Não, família, isso é bobagem. Não, ter relação sexual com a namorada, isso é besteira. Vai lá, pede perdão, toma ceia e está tudo bem. Não precisa respeitar pai, mãe, professor, autoridade, pastor. Agora eu digo uma coisa para você. Isto leva o povo de Deus a uma prática terrível, que é a falta de temor a Deus e a banalização da graça de Deus. Uma graça que não liberta, uma graça que não salva, uma graça sem graça. Quando nós banalizamos e achamos que coisas espirituais não têm valor nenhum. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha o que ele está falando aqui. Se essas coisas não têm problema nenhum, por que você vai se aperfeiçoar? Por que você vai se purificar? Não tem problema, pode viver no pecado, na safadeza que parece que Deus é macaco gordo, depois quebra o galho. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 11, do versículo 19 a 22, eu vou dar uma síntese. Paulo diz o seguinte, que o ramo verdadeiro, o galho foi quebrado
a linguagem que ele usa, para nós sermos enxertados, isso é, Israel. Nós, os gentios, fomos enxertados. Aí ele vai dizer assim: o galho foi quebrado pela incredulidade deles, mas vocês foram enxertados pela fé. Agora, não fique soberbo não. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não fique soberbo por causa disso não. Aí ele vai dizer uma sentença incrível. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, pensa que vai poupar vocês? Se Deus não poupou Israel, vai poupar vocês? Porque estão na graça? Aí ele vai finalizar: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para conosco a benignidade, para com os que caíram a severidade. Mas você vai ter a benignidade se você permanecer nela, senão vocês também serão cortados. Que garantia você tem então? O que é que você está garantido aí? Não, pode levar aqui nada, nós estamos na graça, pode bagunçar, pode viver de qualquer jeito, que no final vai dar certo. Então o que é que Paulo está dizendo em Romanos? Está fazendo uma analogia com Israel e a igreja. Assim como eles pereceram no deserto, assim como pereceram porque não acreditaram, é governo de juízes, é deserto, e vem reis, e vem profeta, assim como eles pereceram, pensa vocês o quê? Porque vocês estão na graça, vocês podem banalizá-la? Está aqui o texto, meu irmão. E aí Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23, ele vai dizer uma coisa: e agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a construção que Paulo faz. Ele diz: olha, vocês foram libertados do pecado, foram feitos servos de Deus, o vosso fruto para a santificação é por fim a vida eterna, não é por início não, é por fim, é resultado de você se afastar do pecado, de você ser liberto do pecado. O resultado é a vida eterna. E aí ele termina dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que está na Bíblia que na graça de Deus você tem licença para viver em pecado? Segundo lugar, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Bem, eu tenho observado que nós estamos vivendo um tempo de apostasia e heresias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 vai dizer: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. A heresia é irmã gêmea da apostasia. Apostasia é negar a fé, heresia é deturpar a fé. O texto vai dizer que isso acontece por espíritos enganadores, isso é, similitude com as coisas de Deus. Tem até igreja, tem até culto, tem até louvor, tem até pregação, mas nega o fundamento da palavra. É isso aí, espíritos enganados. Parece que é, mas não é. E a apostasia, ela vem também por uma outra questão que ele fala de doutrinas de demônios. Chama-se deturpação teológica. Doutrinas de demônios. Está falando de teologia deturpada. Então você fique atento. Fique atento, porque essa teologia deturpada, olha onde é que eles vão tocar. Negam a divindade de Cristo. Primeira coisa que eles fazem é tirar de Cristo a divindade e colocar Cristo no patamar dos outros. 1 João 5,18 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, o seu Filho. Esse é
o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quando Jesus declara em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, está falando de onipotência. Onipotência é atributo exclusivo da divindade. Jesus é Deus. Não é irmão mais velho da humanidade, não é profeta maior, ele é Deus. A deturpação teológica também tira de Jesus como o único mediador. E ele mesmo declarou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A deturpação teológica também diz que o homem por si só pode se salvar, por si só pode se purificar. E a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus, mas foram reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Pecador não salva pecador, pecador não purifica pecador, só Cristo, o perfeito, o sem pecado, pagou o preço para que eu e você tivéssemos hoje aqui direito a perdão e a vida eterna pela graça de Jesus. Também eles negam a inspiração da palavra, e até no nosso meio. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus toda. Eu já vi uns gaiatos aí no nosso meio. Então tira da Bíblia 2 Timóteo 3,16. Toda! O que eu acabei de falar? Repete mais uma vez. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda ela é inspirada. Toda. Salmo 119, versículo 89. A tua palavra permanece para sempre no céu. Salmo 138, versículo 2 diz que ele colocou a sua palavra acima do seu nome. A palavra de Deus é absoluta, a verdade de Deus para o homem. Cuidado, meu irmão. Cuidado com heresia. Cuidado com o espírito enganador. Parece que é de Deus, parece que é Cristo. Parece, mas não é. Nega a eficácia e os fundamentos do Evangelho. Número 3. E aqui eu vou beber um pouquinho d'água, porque eu vou demorar um pouquinho mais nesse aqui. Aqui é como diz o ditado: a cobra vai fumar cachimbo. O ditado popular carioca. Número 3. O que está acontecendo nesse tempo? Inversão de valores. O que tem valor passa a não ter valor. E o que não tem valor passa a ter valor. Então presta atenção. Nessa questão de inversão de valores, eu vou colocar duas coisas juntas. Talento vale mais do que caráter. E dons vale mais do que frutos. É forte? Não viu nada ainda. Talento vale mais do que caráter. Fala bem, prega bem, canta e arrebenta. Quando canta, o céu desce. Quando prega, é um estouro fantástico. Dirige um culto como ninguém. E o caráter? Nenhum. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoas e determinam nossas escolhas, nossas decisões e atitudes. Isso é caráter. Tem muita gente pregando, muita gente cantando, mas não tem caráter. Compra e não paga, dá golpe nos outros, trata mal a mulher, não cuida de filho, mas tem talento, tem talento pra caramba, mas não tem caráter. Vive uma vida de adultério e tá cantando em tudo que é lugar, tá pregando em tudo que é lugar. Agora, essa inversão também acontece. Isso é só no meio do povo de Deus. Dons vale mais do que fruto. A casa vai cair. Isso no mundo pentecostal, então, é um negócio fantástico. Então você tem que aprender, primeiro, os dons
são de Deus para o homem. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Dons é de Deus para o homem, fruto do homem para Deus. João 15,8. E nisto o Pai é glorificado, que deis, quem tem que dar fruto sou eu, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Não diz que você tenha muitos dons para ser discípulo, diz que você produz fruto para ser discípulo. E no mesmo capítulo, versículo 16, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedide ao Pai, ele vô-lo concede. O que é fruto? É tudo aquilo que eu faço que engrandece a Deus. É tudo aquilo, é toda a minha prática que edifica o reino. É toda a minha prática de vida cristã que abençoa outros. Isso é fruto. Agora escute. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus é a aprovação de conduta? Quem te falou? Porque dons é a manifestação do poder de Deus através da vida, facetas do poder de Deus através da vida de pessoas. E quem te falou que a manifestação do sobrenatural e do poder de Deus é sinal de aprovação? Então vamos para dois fatos, Antigo e Novo Testamento. O lugar onde Deus operou sinais que nunca mais operou na história da humanidade foi no deserto. Comida caía do céu todo dia. 40 anos. Água brotava da rocha. Roupa não ficava velha, pé não inchava. Coluna de nuvem para guiar o povo e abrandar a força do calor do deserto durante o dia. Coluna de fogo para espantar serpentes, para aquecer o povo, porque o deserto é temperaturas altíssimas de dia e frio de noite. Aquecer o povo e guiar o povo. A Bíblia diz que saíram 600 mil homens de pé quando Israel saiu do Egito. Mulheres e crianças, dá perto de 2 milhões de pessoas. Com todos esses sinais e maravilhas, só 2. Só 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Quem te falou, meu irmão, que a manifestação do poder de Deus é a aprovação de conduta? Agora vamos para o Novo Testamento, leis do reino, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 17. Toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz mau fruto. Não pode árvore boa dar mau fruto, nem árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Porque pelos seus frutos conhecereis. Agora a coisa vai apertar. Agora o negócio vai ficar, como diz o outro, mais estreito. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profecia, dom. Não expulsamos nós demônio? Operações de Deus. Não operamos maravilhas? Dons. Qual é a resposta do Senhor para essa turma? Então eu vos direi abertamente. Olha o que diz a palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui eu estou com a Bíblia aqui. Ele fala do fruto. E depois ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: expulsamos demônios, profetizamos, operamos maravilha. Não conheço vocês não, se afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você sabe o que é operação de maravilhas, meu irmãozinho? Operação de maravilhas está acima do dons de curar. Dons de curar são organismos com problemas e defeitos que ficam sãos. O cara tem um câncer em alguma parte, fica curado. Isso aqui é dom de curar. Problema no coração,
problema no cérebro, problema no osso. Operação de maravilhas, ressuscitar morto. Operação de maravilhas é o cara não tem um olho e nasceu um olho. Então imagina hoje um cara que expulsa demônio, que profetiza e que opera maravilhas. Esse é o cara. Não, esse é o cara. Esse é o cara. Nós estamos fazendo inversão de valores. Cadê o fruto desse cara? Rapaz, o que tem de história de gente aí? O que tem de história de gente aí dando CPF? O que tem de gente aí? Teu CPF é 664325 não sei o que. Deus manda dizer pra você bababá, bababá, e revelando tanta coisa. E um monte de medíocres acompanhando o charlatão, que tem até igreja. Aprende, meu irmão, olha o fruto, olha a vida, olha a história. Eu não aperto ninguém. Eu estou mostrando aqui a palavra. Inversão de valores, segura essa. Segundo, relacionamento com ímpios vale mais do que relacionamento com irmãos. Tem gente que entra na igreja muda e sai calado, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não cria uma amizade, não tem relacionamento nenhum. Viaja com ímpio, vai à festa de ímpio, só vive com ímpio para cima e para baixo. Mas com crente não. Com crente não. Não tem relacionamento. E aí, se melhora de vida, atenção, emergentes da ADVEC. Atenção, emergentes da ADVEC. Melhorou de vida, cresceu, isola os filhos. Os amigos dos filhos é um pessoal de uma classe mais alta. Aí os filhos não participam da escola dominical, não vem para os encontros de adolescentes, não vem para encontros de jovem, não vai para retiro, porque meu filho é de um outro nível, um outro nível, isso mesmo, depois tu vai chorar. Faça com que teus filhos tenham um relacionamento só com ímpio, que amanhã você vai chorar. Não, é porque meu filho, o que ele quer eu faço. Isso, olha, vou te dar um conselho. É melhor você fazer esse moleque chorar agora do que você passar o resto da vida chorando quando ele crescer. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Quais são seus relacionamentos? Agora olha, gente. Rapaz, o apóstolo Paulo fala uns negócios extraordinários. A Bíblia é incrível. A Bíblia é incrível. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 11, em síntese, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu não estou dizendo que você não deve se relacionar por convivência com os devassos desse mundo, com os roubadores, com os beberrões, mas agora vos digo, não vos associeis com aquele dizendo se irmão for beberrão, roubador, com esse nem ainda comais. Porque se você não quer conviver com as pessoas desse mundo, você tem que sair do mundo, é o que Paulo está dizendo. Porque imagina, você vai comprar pão. Eu quero falar com o dono da padaria. O senhor é casado? O senhor é membro de alguma igreja? Meu irmão, você não vai viver. É isso que pode. Você não vai ver. Agora, olha o que ele está dizendo. A coisa é muito incrível. Você, se não quiser se associar com as pessoas desse mundo, você não vai viver. Aí ele vai dizer, agora, não vos associeis com aquele que dizendo, se irmão for devasso, roubador, beberrão, com esse nem ainda com mais. Ele não proíbe você se relacionar com as pessoas, mas diz para você não se relacionar com esses que dizem que são irmãos e têm vida iníqua. Eu vou contar uma experiência aqui de alguns anos atrás. Eu ainda não era nem pastor da ADVEC. Tinha aqui na nossa igreja um cara, esses caras que onde chega todo mundo vai para perto. Cara alegre, cara bom de papo, brincalhão, sempre contador de história. Um cara bacana aqui no nosso meio. Um cara bacana, um cara legal, bom de papo. Onde chegava tu ria, onde ele chegava você ia rir. Onde ele chegava tinha sempre 3, 4, 5 para chegar perto.
Só que esse santo irmão abandonou a mulher com filhas, negou pensão, negou cuidado, foi atrás de uma filha do diabo, destruiu o casamento, destruiu tudo. A mulher passou perrengue por causa disso. Aí um irmão casou uma filha, e esse cara era amigo aqui da turma, foi membro aqui há anos, e convidou ele para ir no casamento. E aí daqui a pouco ele estava numa roda do pessoal aqui da DEVEC, porque ele era um cara muito bacana para falar, muito legal para conversar. Aí tinha uma roda em volta rindo, e eu estou olhando aquela cena. Eu não era pastor daqui ainda não. Eu estou dizendo, esse vagabundo abandonou a mulher. Esse pilantra está fazendo essa irmã passar necessidade, e aqui é todo mundo em volta rindo. Eu vou acabar com a festa. Tinha uns 8 ou 10 em volta. Ria daqui, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, pastorzão, pastorzão. Aí eu falei, agora te prepara para a burdoada que vai doer, e vou acertar você e de sobra o resto aqui. Seja homem, ô cara. Porque você não é homem, você é moleque. Não querer ser crente é um problema seu. Agora, homem, cuida da sua família. O que tu está fazendo com a tua mulher, com as tuas filhas? Acabou a festa. Acabou o riso. Com licença, vou pegar um docinho, vou pegar um guaraná. Só ficou eu e ele, sumiu todo mundo. Eu larguei, ele abaixou a cabeça, larguei-lhe o aço. Que comunhão é essa? Que amizade é essa? Com gente que nega a fé, na maior cara de pau dentro do nosso meio. Eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia para mim tem valor, é meu guia de regra e fé. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso existe entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. Não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu fico com a sua palavra. Inversão de valores. Terceira inversão. Experiências espirituais valem mais do que a palavra de Deus. Experiências espirituais valem mais do que a palavra de Deus. Aprenda isso aqui, meu irmão. Visões, revelações e profecias fora da palavra, elas estão limitadas a pessoa ou pessoas ou grupos ou geografia. A única revelação universal e atemporal, a palavra de Deus. Ai, teve um irmão lá na América que teve uma revelação para o mundo. Não teve, não. Ele pode ter uma revelação para algum país, para algum lugar, para um grupo de pessoas ou para alguma igreja. Para o mundo não tem, não. Nem para a igreja toda. Revelação para a igreja toda, palavra de Deus. É a única revelação absoluta. Cuidado. Gente andando atrás de profeta, pegando até avião para ir lá para a América, porque lá tem um grupo de profetas, para poder ouvir o que Deus quer. Ah, meu Senhor, abençoa teu povo. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa teu povo. Nós estamos enganados, gente. Revelações, sonhos, visões, profecias de pessoas, obedece a esse critério. Vou repetir. É para pessoa, pessoas, grupo e uma geografia e um tempo. A única revelação universal e absoluta, a palavra de Deus. E todas essas revelações, visões, sonhos e profecias estão no limite da palavra. Não pode ultrapassar a palavra.
Teve um irmão que teve uma visão que Jesus não passa de 10 anos. Mentira. Teve um irmão ali que teve uma revelação. O Senhor falou para ele: afina a sua viola, que no máximo em 20 anos eu venho buscar a igreja. Não pode falar isso. Não pode falar isso. Porque essa revelação não é dada a ninguém. Daquele dia e hora ninguém sabe. E tem uma outra coisa, meu irmão. Não comece a ficar querendo dar tempo das coisas de Deus, que você vai se enrolar. Eu vou só te mostrar a visão do tempo para Deus, do tempo para o homem. Você quer ver? Para você entender? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, sabe quando é que começou os últimos dias? Tem mais de 2000 anos, quando Jesus apareceu na terra. Quer dormir com esse barulho? Para Deus, últimos dias vem com o aparecimento de Cristo. Comece a contar últimos dias para Deus com o aparecimento de Cristo na terra. Não confunda Cronos, tempo do homem, com Kairos, tempo de Deus. Então cuidado com definições. O que a Bíblia dá é sinais da sua vinda, mas nem dia nem hora ninguém sabe. E cuidado, não permita que revelações, que sonhos, que profecias, que experiências espirituais valem mais do que a palavra de Deus. Não! Agora o negócio esquenta mais um pouquinho. Quarta inversão de valores. Outros lugares valem mais do que a casa de Deus e a igreja. Irmãos, escute o que eu vou dizer e aguça seu ouvido. Nós estamos vendo um verdadeiro bombardeio à casa de Deus e à igreja que cultua na casa de Deus. Aqui é o templo. A gente chama de igreja, isso aqui é o templo. Igreja é o corpo vivo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que sou eu e você. Isso aqui é o templo, onde está a igreja. Então, é um efeito cascata. Menosprezam o templo, menosprezam a igreja e depois menosprezam a autoridade que está sobre a igreja, que é o pastor. É o que nós estamos assistindo. Vamos ver se Jesus menosprezou o templo. Vamos ver. Mateus 21:13 diz: a minha casa será chamada casa de oração. Ele não disse assim: olha, agora nesse tempo, agora por esse tempo, antes de eu ir para o céu, esse lugar é minha casa, depois não vai ser mais. Não. Depois Jesus, em João 18:20, vai dizer: eu sempre preguei no templo e na sinagoga. Se o templo não tivesse importância, por que Jesus pregou nele? Mas a coisa vai melhorar, porque vem com aquela conversa: não, o templo hoje somos nós, o Espírito Santo, nós é que somos o templo aí não tem valor. É mesmo? Em Atos 3, depois da ascensão de Cristo e da descida do Espírito Santo, Pedro e Tiago subiam ao templo para orar a hora nona. Por que então eles foram para o templo? Mas tem mais. Atos 22:17. 20 anos mais depois da ascensão e da descida do Espírito Santo, Paulo chega em Jerusalém e vai para o templo e lá tem revelações. Onde é que a Bíblia menospreza o templo? Agora, claro, não precisa ser um templo bonito, uma choupana, qualquer lugar onde a igreja se reúne. Pode não ter nem lugar, porque para ser igreja tem que ter ovelhas e um pastor ou alguém delegado por um pastor. Isso é igreja. Pastor, aqui não tem igreja nenhuma onde eu estou morando. Mas você está ligado a uma igreja mesmo à distância. Você não é membro online. É porque onde você está, no país que você está, no extremo que você está, não tem igreja nenhuma. Então você está ligado a uma. Agora preste
Preste bastante atenção a isso aqui, meu irmão, porque se menospreza o templo, para menosprezar a igreja, dizer que a igreja não tem importância, que você pode cultuar a Deus na sua casa, sozinho, sem ninguém. Vamos devagar com a louça e vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 4, na sua segunda viagem missionária, levava os decretos da autoridade apostólica que estava em Jerusalém, onde ele passava. Ele estava sujeito à autoridade apostólica de Jerusalém. Em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4, Paulo era membro da igreja de Antioquia, e é a igreja que libera ele para começar as viagens. Que conversa é essa que a igreja não tem valor? Que história é essa que você pode viver a vida cristã sem a igreja? Está precisando ler mais a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, diz que a igreja é corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Transplante tem hora certa para tirar um órgão de um corpo e colocar no outro. Senão perde o tempo, apodrece e não tem valor. Que história é essa que você vai ter vida espiritual fora do corpo de Cristo? Que papo é esse? Que teologia é essa? Que Bíblia é essa? Eu estou te mostrando aqui texto da Bíblia, meu irmão. Agora escute: de tempos em tempos levanta um filho do capeta no nosso meio para menosprezar o templo, menosprezar a igreja e a liderança. Coisa ruim eu não dou nome. Mais ou menos em 2015, 2014 a 2016 se levantou um cara, o paladino da moralidade gospel, igrejas de bodes, meteu a ripa, esculhambou com tudo que é igreja e pastor, inclusive esse que vos fala. Só que eu aprendi um ditado: nunca cutuque onça com vara curta, porque eu vou lá investigar quem é que está falando. Eu falei: quem é esse cara que aparece de repente como paladino da verdade e um monte de gente seguindo e aplaudindo no canal do YouTube, que é o que ele gostava de usar? Vendendo também cursos e palestras e dando conferências. Falei: deixa eu ver quem é esse caboclo que está me esculhambando igrejas e pastores. Não aparece a história dele. Aí eu fui investigar. Ele era líder de mocidade de uma igreja, deu um golpe no pastor quando ele ficou doente, tomou a igreja. O pastor, um homem simples, entrou na justiça e ganhou, mas não tomou a posse. Eu fui saber da história. Calma, não acabou aí não. Calma. A história não acaba assim não. Ano passado, em grande estilo, eu vou sair das redes sociais. Eu vou sair porque é um tempo que eu estou precisando para meditar e tal. Vagabundo mentiroso, envolvido até a lama do pescoço com coisa e pecado gravíssimo. E ainda saiu por cima, e eu vi alguns: tá vendo? É assim que se faz um homem de Deus. Eu falei: coitado do povo. Como é que o povo é enganado? Agora apareceu um outro cara aí que ninguém sabe quem é, nem a igreja dele, metendo o pau em tudo que é igreja. Lógico, eu sou um dos primeiros da fila, é lógico. Falando da Atitude, falando da ADVEC, falando de igreja batista. Não, isso não é igreja verdadeira. Tá vendendo um livro, tá vendendo curso. Quem é esse cara? Então aprenda, meu irmão, pelo amor do Senhor Jesus. Não existe homem sem história e história sem homem. Quem é esse cara? Olha como é que a Bíblia é sensacional. Em Mateus 1, do versículo 1 ao 17, mostra a genealogia de Cristo, a sua origem. 42 gerações.
Quando você vai aos profetas da Bíblia, isso é incrível. Como é que mostra a origem? Não tem paraquedista. Isaías capítulo 1, versículo 1. Quem é Isaías? Filho de Amós. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Quem é Jeremias? Filho de Uquias, dos sacerdotes de Anadote, da tribo de Benjamim. Quem é Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Filho de Buzil, sacerdote. Quem é Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 3. Ele é da linhagem real e dos nobres. Quem é Oséias? Filho de Buri, Oséias 1:1. Quem é Paulo? Romanos 11:1. Eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Origem, história. Você tem que saber a origem, tem que saber a história. Quem é? Agora escute isso, que o assunto vai continuar. O item 4 é a continuação. Que tempo é esse? Tempo de difamação e calúnia. Nós estamos vendo isso. Não estou falando de ímpio, não. Estou falando de gente dentro da igreja. Tempo de difamação e calúnia. Essa gente difama a igreja, difama pastores, evangelistas, cantores, pregadores. E se estivessem no tempo de Jesus, eu sei de que lado eles estariam. Essa gente hoje que difama a igreja, difama pastor, difama cantor, difama evangelista, difama quem tem algum nome no meio da igreja, eu sei onde eles estariam. Naquele mesmo grupo que chamou Jesus de comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:19. Eles estariam naquele mesmo grupo de Mateus 12, do 24 ao 26, que disse que Jesus tinha demônio e expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Eles estariam nesse grupo. Eles estariam no mesmo grupo que questionou a autoridade apostólica de Paulo, 2 Coríntios capítulo 10 ao capítulo 13, Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Eles estariam no mesmo grupo daqueles que questionaram a autoridade de Moisés, Números 16, Datã, Coré e Abirão, maiorais da congregação. Eles estariam nesse mesmo grupo. Essa mesma gente que hoje, se vivesse nesse tempo, estaria usando, se naquela época tivesse Instagram, Facebook, TikTok, para difamar, para caluniar. Fizeram isso com Jesus. Por que não vão fazer comigo? Eu sou difamado, caluniado. Uma coisa é fazer crítica, meu irmão. Você pode criticar. A questão não é crítica. A questão é calúnia, mentira, difamação, colocar em xeque a vida e a conduta de uma pessoa. Sabe o que é que eles fazem? Eu fico rindo. Eles pegam uma mensagem, uma palavra, por exemplo, minha, de 20 minutos, 40, 50, 1 hora, e fazem um corte de 1 minuto a 2. Vou contar um episódio. Um cara agora, eu no Descende, que falaram mal do Descende. Um filho do Satanás disse que o Descende era vinculado à ONU. ONU, Organização das Nações Unidas. Um evento feito em 5 estádios, com mais de 250 mil pessoas. Oração, adoração, palavra, arrependimento, e os caras metendo o pau. Aí sabe o que um cara fez? Olha como é que é feito o corte. Lá em Recife eu disse assim: eu quero trazer uma palavra para instruir os nossos jovens, para encarar esses professores esquerdopatas que combatem a nossa fé. Eu vou te dar aqui uma receita. Ele para o vídeo aqui, e aí ele entra: o servo de Deus não convém contender. O servo de Deus é pacífico.
O corte que ele dá é porque eu vou dizer assim: se você quer hoje brilhar nesses lugares, palavra de Deus, oração e vida cheia do Espírito Santo, ele corta isso. É assim que eles fazem, irmãos. Eu já vi cada aberração de cortar, falar meu, eu digo, meu Deus do céu, isso é uma brincadeira. E dá a entonação, e é tão incrível, as pessoas são tão manipuladas que eles preferem ouvir a palavra do cara do que a pessoa que está falando. E você já viu que a maioria desses precisam de gente que tem nome, ou gente que tem história, fazer corte para poder aparecer, porque só eles falando ninguém dá atenção. E aí tem uns caras que ficam assim, bota uma fala minha, e eu estou falando, não diz nada, o cara não diz nada, aí depois diz uma frase, tá errado. Ué, o cara não tem conceito, é só para deturpar os outros, é só para denegrir gente. Cuidado, meu irmão, nós estamos vivendo essa época. Agora escute, o apóstolo Paulo introduz uma coisa interessante em Gálatas 2, 4 e 5 e 2 Coríntios 11, 26. Falsos irmãos que se intrometeram para me pôr em servidão, e eu não abri mão da minha liberdade nem por um momento, diz Paulo. E depois ele vai dizer que ele corre perigo dos falsos irmãos. Falsos irmãos faz o cara correr perigo. Quem diz isso é Paulo. Agora escute, gente, toda essa gente que combateu Cristo, que combateu Paulo, que combateu Moisés, sabe qual é o motivo? Mateus 27, 18. Inveja de Cristo. Atos 17, 5. Inveja de Paulo. Salmos 106, versículo 16. Inveja de Moisés e Arão. Uma cambada de invejoso que pensa que vai ser alguma coisa falando mal dos outros na internet. Quer ser alguma coisa? Vai levar tempo e sacrifício. Ninguém vai construir história atacando ninguém. Por isso que eu tomo muito cuidado. Quando eu venho para falar, porque eu sou uma voz profética, eu analiso tudo. É aqui, ó, isso aqui, ó, pá! Não me precipito com redes sociais. Essa gente está atrás de engajamento e de seguidor. Eles não estão atrás da verdade. Eles querem engajamento e seguidores. E fazem isso nas custas de quem tem história, ou até quem tem história e possa ter cometido algum erro. Se julga toda a história de uma pessoa, muitas vezes por um erro. Imagina se Deus julgasse essa gente pelo que eles fazem. Imagine, a Bíblia diz, irmãos, cuidado, preste atenção. À medida que você julgar, você vai ser julgado. Dizer que alguém é do diabo, dizer que é da macumba, dizer que é de Satanás, muito cuidado. Você pode criticar, eu não gostei, não concordo com essa palavra, eu não concordo com essa música, eu não concordo. Agora dizer que é do diabo, olha a história, cuidado. Fico com o conselho de Gamaliel. Quando a elite religiosa queria perseguir os apóstolos, o sábio Gamaliel disse, olha, se essa obra é de Deus, ela permanece. Se ela não é de Deus, ela acaba. Agora cuidado, para você não ser pego combatendo contra Deus. Cuidado o que é que você está falando ou acompanhando esses linguarudos do inferno. E uma coisa interessante aí, eu tenho que deitar e rolar. Falar mal de pastor é mole. Atacar a igreja é mole. Agora eu quero ver essa cambada de covarde é falar da roubalheira do INSS. Eu quero ver essa cambada é falar de ministros envolvidos em Banco Master, falar de Alexandre de Moraes, falar de Dias Toffoli, atacar esse governo corrupto. Eu quero ver essa gente falar. São uma cambada, pode cortar, viu? Faz o corte da minha palavra, faz o corte. Eu quero ver essa cambada de frouxo e covarde atacar a corrupção, tudo calado.
Igreja do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não podem compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, isso é o Espírito Santo. Então você tem uma capacidade de discernir que ninguém tem. Discerna. Não seja massa de manobra dessa cambada, que você não sabe a origem, não sabe quem é a igreja que eles pertencem, quem é o pastor deles, de onde eles vieram, como é que apareceram. Falar mal dos outros é fácil. Atacar pastor é fácil. Atacar a igreja é fácil. A igreja não vai entrar na justiça. Repito, eu quero ver eles atacando o que está acontecendo no país. Eu sei o preço que eu pago. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37 diz: nós vamos dar conta a Deus por todas as nossas palavras. Pela sua palavra você vai ser justificado e pela sua palavra você vai ser condenado. E eu vou encerrar essa parte aqui colocando 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 3 ao 5 na tela, porque vai ficar fácil para mim não errar uma vírgula. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois que quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Pode falar aí, meu irmão. Desculpa a expressão, cachorro latindo para a lua. Fica à vontade aí me caluniar, me difamar. Eu continuo a minha marcha. Eu vou continuar a minha marcha. Eu não tenho que dar satisfação daquilo que Deus dirige para eu fazer. Eu não tenho que dar satisfação. Eu estou falando aqui com a igreja que eu sou pastor, que eu tenho responsabilidade de te alertar. Para você abrir os olhos e tomar muito cuidado com o que você está ouvindo. Qualquer assunto que viraliza, vem um monte de gente para falar nas redes sociais. E se for de igreja de pastor, é um monte de gente para atacar, sem prova, sem nada. Foi por isso que eu questionei uma senadora evangélica que disse que grandes igrejas evangélicas estavam na lama da corrupção do INSS. Eu disse, como é que é? Dá um nome. Isso é uma afronta. Dá um nome. Quais são as grandes igrejas que estão envolvidas nessa lama? Que conversa é essa? De uma pessoa que diz que é evangélica e vem denegrir todo mundo? Aí eu disse assim, mais tarde eu posto um vídeo fazendo um desafio a essa senadora. Rapidinho ela botou uma lista que ela já tinha mais de 20 dias e que não tem uma igreja de significação na lista. Eu liguei para o presidente da CPMI, que é um crente. Falei, irmão, por favor, tem alguma grande igreja envolvida nessa lama? Me dá um nome aqui, porque não vai ter colher de chá. Malafaia, não tem nome de nenhuma grande igreja. O que parece aqui para nós é o seguinte: parece que 2 novas igrejas foram criadas por malandros para lavagem de dinheiro. E tem pequenas igrejas, de que talvez alguns desses deram oferta, mas que não tem prova. Então como é que uma pessoa vem? Aí, meu irmão, Deus me levantou para questionar. Não vem falar da igreja, não. Dá nome. Nós não estamos aqui para botar debaixo do tapete nada, não. Ei, quem escolheu Judas foi Jesus, amigo íntimo. Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo feriu meu calcanhar. Não deixa isso na Bíblia, não. Jesus escolheu Judas, era o tesoureiro. O cara da grande alta confiança se traiu. Não, o evangelho expõe. Nós não estamos aqui para proteger. E alguns, coitadinho, bobinho, caindo no jogo. Caindo no jogo, como se eu estivesse querendo proteger alguém. Não, eu quero transparência. Agora, eu não vou entrar nesse balaio de gato, porque alguns já estavam dizendo na minha rede: ei, pastor, a sua igreja está nisso, é? A sua igreja está... Grandes igrejas.
Cadê o nome de uma delas? Não tem nenhuma. Cortina de fumaça, de acusação leviana para fins políticos. Não, eu não vou. Irmão, qualquer um, Deus me livre, qualquer um que se levantar contra a igreja, meu filho, segura que o pastor Silas vai se levantar. A igreja é de Jesus. Ah, mas tem erro, vai ter sempre. Entre 12 tinha um pilantra. E Jesus escolheu os 12. Vocês querem o quê? Vai ter erro. Mas a igreja de Cristo e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E a marcha da igreja é triunfante. Não ataque, não acuse a igreja. A igreja é noiva do Cordeiro. Eu termino a minha palavra. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? O tempo de banalização. Nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo que as coisas todas são levadas para aquilo que não tem valor. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia e heresia. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Nós estamos vivendo um tempo de difamação, de calúnia. E eu encerro essa primeira parte da mensagem. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Você quer buscar o Senhor? Jeremias 29:11. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mente, vontade e sentimentos. Desejo profundo de se relacionar com Deus. Como é que se busca o Senhor? Através da oração. Deus tem várias maneiras de falar com você. Você só tem uma maneira de falar com Ele: oração. A chave da intimidade. Você quer buscar o Senhor? Palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela a Deus. É a palavra de Deus que torna Deus conhecido para nós. Você quer buscar o Senhor? Medite na palavra. Sabe qual vai ser o resultado? Eu vou te dizer aqui. É que você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai encontrar um Deus poderoso que quer se manifestar e se revelar a você. Sabe o que vai acontecer como resultado de você buscar Deus? Um relacionamento mais profundo com Ele. Um relacionamento diferenciado. Respostas extraordinárias, revelações extraordinárias, ações extraordinárias de Deus para com você. Sabe o que vai acontecer quando você busca o Senhor? Maturidade espiritual. Hebreus 5,14 diz que os alimentos sólidos são para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados tanto para discernir o que é bom, o que é bem e o que é errado. Só quem busca o Senhor atinge maturidade espiritual para discernir: isso aqui é do homem, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Sabe qual é o resultado de quem busca o Senhor? Você tem força, poder e equilíbrio emocional em tempos de luta, adversidades e provações. Só quem busca o Senhor, meu irmão. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória muito excelente. Tudo que Paulo falou, ele fala que é leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque ele buscava a Deus, ele tinha força, poder e equilíbrio emocional em tempos de lutas. Eu vou falar de um fato, para encerrar a minha palavra, de uma irmã que é membro da nossa igreja. Minha secretária há mais de 25 anos. Uma mulher de Deus, ela e o marido. Gente de Deus. Gente que tem comunhão com Deus. Alguns anos atrás, a família do esposo dela é de Aracaju. Alguns anos atrás, ela de férias em Aracaju, o filho menor, 3 filhos, pegou uma infecção grave e o garoto morreu. Isso há anos atrás. Agora ela de novo de férias em Aracaju. No mesmo dia que esse filho caçula morreu, nessa semana, o filho mais velho, de 22 anos, militar da Marinha, morre atropelado em Manaus. No mesmo dia da morte do irmão há anos atrás.
Eu, como tinha que pregar aqui, o enterro foi ontem. Mandei a Elisete com algumas pessoas lá da editora para me representar. O pastor Alexandre foi acompanhado. Aí minha esposa falou: Silas, que equilíbrio emocional e espiritual dessa menina e do marido. Que palavra linda eles deram no enterro de um filho. Você sabe o que é você enterrar 2 filhos? Você já parou para pensar? Está reclamando da vida de alguma coisa? Eu achei tão interessante. Ela cuida de tudo para mim. É pagamento, é passagem de avião, tudo ela controla. Porque eu sempre pedi a Deus que eu nunca gostei de controlar essas coisas. E para controlar, tem todas as minhas senhas de banco, transfere dinheiro para aqui, para ali. Uma pessoa de altíssima confiança. Na sexta-feira, no meio desse caos, com a morte do garoto, ela me manda uma mensagem sexta-feira de manhã: pastor, tem que completar um pagamento hoje. Eu falei: não acredito. Eu não acredito no que eu estou lendo aqui no Zap. A menina vivendo um luto e preocupada com o trabalho. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei com ela no telefone. Eu falei: Cristiane, eu não tenho respostas. Eu só tenho uma resposta da Bíblia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seus decretos. A Bíblia não diz que todas as coisas boas, todas as coisas, até as ruins, até aquilo que nos choca, até aquilo que a gente não entende. E lá no enterro do filho dela, familiares que estavam afastados e em briga se reconciliaram. Sabe o que é isso, gente? Não teve escândalo, não teve gritaria. Não teve gritaria, não teve nada. Sabe o que é isso? É gente que tem intimidade com Deus e que tem equilíbrio emocional em tempo de luta, adversidades e provação. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Povo da DEVEC, vamos buscar ao Senhor. Ele quer se revelar a você com coisas extraordinárias. Eu declaro profeticamente para você e para essa igreja: Deus quer revelar a você coisas que você não sabe até hoje. Deus quer revelar a você coisas que você não entende. Deus quer levar você para um outro patamar. Busque ao Senhor. Esse é o tempo de buscar ao Senhor, porque vamos encontrar um Deus cheio de glória, cheio de poder, cheio de bondade e supremo no seu querer.